Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat. Elas não têm um conflito dentro do coração, né, da carne e do espírito. Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a ter duas naturezas, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. O Paulo também chama de homem interior. Aí começa um grande conflito. Se você não tem esse conflito, você precisa ser regenerado, né? Porque o homem natural, ele vive segundo seus sentimentos, seus desejos. Quando entra uma nova vida nele, aí começa o conflito, né? Uma guerra. E ela descreve até bem, eu acho lindo, porque ela fala uma guerra infindável, realmente. É uma guerra por toda a vida, até a gente ser livre da carne, né? Então a gente tem que viver segundo o Espírito. Eu escuto muitas pessoas na igreja falarem assim, não há condenação mais para quem está em Cristo, não é? A gente escuta isso. Mas você não escuta o que diz depois. Que está em Cristo e não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é só quem está em Cristo. É quem está em Cristo e não vive segundo a carne. Porque você pode pender para a carne ou pender para o Espírito. Amém? Por isso que Paulo fala que agora nós temos no homem interior prazer na lei de Deus. Não temos? Está em Romanos 8. A igreja tinha que ler muito isso para entender. Porque isso é fundamental na vida daqueles que estão em Cristo, né? Muita gente não sabe isso, mas quando você recebe o Espírito do Senhor, começa um grande conflito. Não vem a paz interior, vem um conflito tremendo. E isso não é porque você não está regenerado, isso é porque você está regenerado. Aí tem guerra. E precisa ensinar, porque as pessoas entram em conflito e às vezes pensam que não é de Deus isso, meu irmão. Começa a ter uma batalha do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Isso está em Gálatas também, né? Que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que vós não fazeis o que quereis. Então fica uma guerra dentro da gente, mas quem tem que vencer é o espírito. Amém? Por isso tem o fruto do espírito. Apesar de ser frutos do espírito, mas é um fruto com várias qualidades. Né? Você começa, se você está andando em espírito, você quer saber, é se você gerar aqueles frutos. Amém? Aí você começa a andar em espírito. Isso é muito bonito, isso precisa ser muito falado dentro das igrejas, as pessoas precisam entender isso. Porque o diabo gosta que você não entenda isso. Porque se você não entender isso, quando você entrar em conflito, você não quer aquele conflito. Aí você pende para a carne, aí vai diminuindo a força do espírito. Aí vai diminuindo, a carne toma conta de novo. Né? Tem muita gente dentro da igreja assim, porque não tem consciência, porque o conflito é tão grande que parece que a gente tem até problema, entendeu? É um conflito imenso. Amém? Precisamos estudar mais isso para entender mais. Nós estamos na Parashá Tetzaveh, significa ordena. É a 20ª porção semanal, 11º dia de Adar, ano 5.786, do ano comum 2026. Essa Parashá é de Êxodo 27 e 20, a 30:10, a Haftará é o profeta Ezequiel, 43:10 a 27, e a porção do Berit Hadashah é Marcos 5:1 a 6:56. Hoje eu quero falar de um assunto que eu poderia dizer que ele é estranho, sei lá, enigmático, estranho, difícil às vezes de compreender. A gente precisa ter muita atenção para que a gente compreenda. Porém, precisamos compreender isso, né? Porque às vezes a igreja passa batido, porque aí fala assim, não, isso é estranho, deixa para lá. Não é? E nós não podemos deixar. E tudo começa logo depois que Yeshua ressuscitou a filha de Jairo, de 12 anos. Logo depois desse fato, Yeshua vai em direção a Nazaré,
né? Em hebraico, que na nossa Bíblia está Nazaré, né? E essa palavra, esse nome, Nazarat, ou Natsar, ou Natser, né? Ou Netzer, dessa cidade, esse nome está ligado à ideia de ramo, de broto, ou algo que surge pequeno e cresce, né? Por isso que Yeshua foi criado lá, né? Provavelmente é profético. Que ele era o ramo que foi crescendo, né? E isso está lá em Marcos 6,1. Saiu Yeshua dali e foi para sua terra aí era Nazaré. Yeshua não nasceu em Nazaré. Tem gente que fala que ele nasceu em Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré. Ele é de Beit-Lehem, né? Que na nossa Bíblia está Belém, não sei porquê. Até no Brasil tem uma cidade que eles botaram Belém por causa disso. Mas não tem nada a ver com isso, né? É Beit-Lehem, cidade do pão. Então saiu Yeshua dali e foi para sua terra, e seus discípulos o seguiram. Aqui em Marcos não diz o nome da cidade, mas lá em Lucas vai dizer, quer ver? Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de Shabat, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Yeshua tinha costume de quê? Que dia? Shabat. Então esse negócio de domingo alguém inventou, né? Não é bíblico. Amém? E Marcos não relata, porém, exatamente o momento que Yeshua entra na sinagoga em Nazaré. O assistente da sinagoga, porque tinha um assistente, entrega o livro de Isaías para leitura e exposição. Olha, gente, Deus está operando, não está? Porque Yeshua entra na sinagoga em Nazaré e o assistente dá o livro do profeta Haftará para ele, do Shabat, sabia? Como a gente faz aqui, não tem a Haftará. Então entregou a Haftará para Yeshua. Só que o assistente só faz isso com quem é reconhecidamente conhecedor da Torá. Então você pode ter certeza que Yeshua tinha uma boa fama no início em Nazaré. Ele era um conhecedor da Torá, não é? Muitos cristãos hoje falam assim, não, esse negócio é para pastor, né? Eu sou ovelha, aí senta na cadeira, fica ouvindo, mas não tem entendimento profundo da verdade. Isso é um erro. O diabo gosta, porque são pessoas que ficam fracas espiritualmente. Amém? Então, isso do assistente entregar a Haftará para Yeshua demonstra que Yeshua era reconhecido nessa sinagoga. Em um contexto judaico, ensinar na sinagoga não era qualquer um não, viu, meu irmão? Era qualquer um não. Era uma prática comum para rabinos ou indivíduos respeitados pela comunidade pelo conhecimento da Torá. Então a comunidade tinha que concordar que ele era um conhecedor da Torá, não é? Então aquela sinagoga ali, aquela comunidade ali, reconhecia Yeshua como conhecedor da Torá. O fato de Yeshua ensinar lá demonstra sua ligação profunda também com o judaísmo. Você vê que Yeshua não rejeita essas práticas, inclusive que a gente faz aqui. Não é? Não rejeita. Não, inclusive ele vai. Inclusive ele vai e ele vai receber a Haftará. Então, Isaías era a Haftará daquele Shabat. Entendeu? E ele era reconhecido, porque o administrador lá da sinagoga entrega a ele. Por que não entregou a outro? Entregou a ele, né? O fato de Yeshua ensinar lá demonstra sua ligação profunda com o judaísmo e o respeito inicial que ele recebia por ter conhecimento da Torá. Lucas nos dá detalhe deste acontecimento. Veja em Lucas 4, 17 a 21. Olha o que fala. Foi entregue o livro do profeta Isaías. A gente precisa também lembrar a todos que o livro não era assim, né, gente? Os livros eram prólogos.
Por isso que tem o texto em Mateus que fala assim, o rolo fala de mim. Pergaminho, né? Não, o rolo é o rolo. Era rolo. Pegava o rolo, era pesado, e punha ali na Bimar, e aí dava o texto, a pessoa ia ler o texto. Tinha que fazer o Minyan. Minyan tinha que ter no mínimo 10 para poder ler a Torá. Tá bom? Então, naquele dia tinha mais de 10, e Yeshua foi contado entre eles, e Yeshua foi chamado para ler Isaías. Agora, é óbvio que era a mão do Pai já operando. E é exatamente nessa Haftará que fala dele que ele vai se colocar. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista ao céu. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que ele está dizendo que o Espírito do Pai está sobre ele. E ele não está fazendo nada de diferente ali, não é? Não está orando em línguas, não está fazendo, não é? Como que eu vejo aí? Hein? Você já viu? Pessoa fazendo aqueles movimentos, falando do Espírito. O Espírito de Deus não faz isso não, viu? Isso aí é coisa do ser humano, querendo aparecer. E Yeshua estava cheio do Espírito, você não tem que fazer nada disso. E ele estava cheio da totalidade do Espírito do Pai. Então você imagina, vamos dizer assim, humanamente falando, uma potência que estava nele ali, né? E ele não estava fazendo nada disso. Então, para restaurar a vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável, do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Por quê? Porque a pessoa lia o texto e explicava, como eu estou fazendo aqui. Só que Yeshua leu e sentou. E todo mundo ficou esperando algo dele. E fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe, olha o que ele fala: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Você pode não prestar atenção nisso, mas em Israel, isso aqui que ele falou, meu irmão, é um soco na boca do estômago de todo mundo. Isso aqui vai causar escândalo, claro. Ele está dizendo para todo mundo que ele é esse, que ele é o Mashiach, porque em Israel todo mundo sabe que esse texto aqui se refere ao Mashiach. E ele está dizendo que ele é o Mashiach. Hoje se cumpriu essa palavra em nossos ouvidos. Marcos só relata o momento final da leitura e exposição feita por Yeshua, no momento que as pessoas na sinagoga ficaram maravilhadas com a sabedoria expressa por Yeshua ao ler e explicar o livro de Isaías. Eles gostaram. Marcos 6:2, ora, chegando o Shabat, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Por que estavam espantados? Porque ele não estava falando como os rabinos. Ele estava falando com revelação. É diferente. Uma coisa é o conhecimento intelectual, outra coisa é a revelação daquilo que está escrito. Não é? E ele estava falando e aquilo causava espanto, gozo, alegria, não é? E eles perguntaram: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? E as pessoas começavam a comentar dentro da sinagoga: aquele judeu, quem é ele?
pô, mas ele não está aí no nosso meio, nós não conhecemos ele. Ele não é filho daquela moça que tem lá outros 4 filhos, 5 filhos. Como é que ele fica fazendo essas coisas aí? Não é? O que levou as pessoas a ficarem no fuxico lá, Marcos 6,3. Não é este o artesão, eu sei que sua Bíblia está aí, não é este o carpinteiro. Meu irmão, quem colocou isso foi o europeu. Yeshua não era um carpinteiro. Yeshua trabalhava com pedras. Amém? Era um artesão, é melhor dizer assim. Porque as casas lá, as camas eram tudo feito de pedra. É uma região que tem muito pouca madeira. Amém? Para ele ser um carpinteiro. Isso é coisa do europeu, isso não é coisa daquela região, não, tá? Então, não é este o artesão, filho de Miriam, sua Bíblia está Maria, mas não é Maria, não existe Maria entre os nomes em hebraico. Amém? O nome dela era Miriam, o mesmo nome da irmã de Moisés. Tá? Moshe. Isso. Não é este o artesão, filho de Miriam, irmão de Jacó? Quem é esse Jacó? É o tal Tiago, que está lá, que não sei por que botaram o nome de Tiago, até hoje eu não entendi. Na língua portuguesa é Tiago e na língua inglesa é James. Não existem esses nomes em hebraico, amém? Então o nome dele é Jacó. Ele era chamado em Israel Jacó o Justo. Foi ele que ficou como, vamos dizer, não gosto dessa palavra, mas vamos dizer assim, o líder da igreja em Israel. Foi Jacó, eles mataram ele, tá? É o irmão de Yeshua. Jacó o Justo, irmão de Jacó, de José, de Judas, de Simão, todos eles são irmãos de Yeshua. E não estão aqui entre nós, suas irmãs, também tinha irmãs. E escandalizavam-se dele. Por quê? Porque eles conheciam a família dele, conheciam ele, viram ele pequeno, andando de carrinho, de velocípede, sei lá, jogando bola na rua. Ô garoto, vai para casa comer, vai tomar banho. Via a mãe falando isso para ele. Então o pessoal viu ele falando aquelas maravilhas, falou, mas como pode? Ele não é aquele menino que andava aí entre nós, brincou com meu filho. Quem é ele? De onde ele tira essa sabedoria? Então as pessoas ficavam escandalizadas. É exatamente o que Yeshua expôs sobre o que leu no livro do profeta Isaías. Veja o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está dizendo que o Espírito de Elohim, de Hashem, está sobre mim. Isso é muito sério em Israel, meu irmão. Não é muito sério na igreja, não é muito sério para o gentio, não é muito sério para o europeu, para o americano, para o brasileiro, mas Israel está com o Espírito. É muito sério. Porque Israel sabe quem o Espírito encheu, Davi, os profetas. Israel tem consciência, ainda que tardia, de quem tem o Espírito. É coisa séria. Não é? Até tem uma judia que foi muito minha amiga, que estava no grupo que nós fundamos a primeira sinagoga no Rio. Ela chegava para mim e dizia assim, Rafael, esse negócio desse pessoal falando em língua aí de qualquer jeito, isso aí não é o Espírito, não. Ela não gostava. Ela não gostava. Porque eles têm uma consciência da seriedade que é o Espírito em alguém. Não é brinquedo. Amém? Não é brinquedo e não é mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar no ano aceitável do Senhor. Coisas impossíveis. Gente, da vista ao cego. Hoje nós conseguimos? Com a tecnologia que a gente tem, só o poder de Deus
Então você imagina aquele povo ouvindo isso. Agora veja o que ele fala aqui, isso chocou. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Yeshua está dizendo claramente e publicamente que ele é o homem sobre quem a profecia de Isaías está falando. Vou te fazer uma pergunta, você ia crer? Dificilmente. Pois é, você sentado lá na sinagoga, você viu aquele menino correndo, caiu, machucou o joelho, você falou, sua mãe está te chamando, sai daqui, garoto, não sei o quê, um dia ele está lá na tua frente, pega o livro de Isaías e diz que ele é aquele homem de Isaías. E a cochichação, acho que ele variou. Gente, isso é sério. Eu me coloquei, eu estava lendo aqui, eu pensei assim, será que eu ali, o que eu ia dizer? O que eu ia sentir? O que eu ia pensar? Será que eu ia zombar? Que eu ia ver esse cara pirou. Pô, estava aí outro dia correndo na rua, agora está dizendo que é um homem lá de Isaías. Hein, gente? Como é que você... Ela teve coragem de dizer dificilmente, né? Eu acho que dificilmente a gente creria. Só que as pessoas começaram a comentar, como pode ser ele, esse homem, de quem o profeta está falando, se ele é filho de Miriam, que eu conheço. Eu conheço Miriam, ontem mesmo eu peguei sal na casa dela, não tinha sal em casa. Ela veio aqui em casa, sentou, conversou comigo, como pode ser ele? Que vive entre nós e o conhecemos, o seu irmão, seus irmãos, suas irmãs, vive também entre nós. Diríamos hoje, fala sério, Jesus. Fala sério, Yeshua, né? Jesus é Yeshua. Não é? Ninguém ia acreditar. Não pode ser ele, não é ele, pois conhecemos ele e sua família. Isso aconteceu porque o conceito de quem seria o Mashiach em Israel, na época dele, já estava bem distorcido em Israel. Então, eu já estava com um parâmetro errado, gente. Isso é muito sério. É igual a igreja, já está com um parâmetro errado. Você quer ver? Teve um irmão aí dizendo que foi arrebatado e Deus falou que vai arrebatar a igreja em 2026. Ó, já está com parâmetro errado. Meu irmão, isso é muito sério. Você não pode ter os parâmetros errados. Senão você vai se dar mal. Você não vai crer quando a verdade vier. E isso aconteceu naquele período. Veja o que já diziam sobre lá em João 7, de 26 a 27. Olha só o que diz. E eis que ele está falando abertamente, nada lhes dizem. Será que as autoridades realmente o reconheceram como Mashiach? Entretanto, sabemos de onde este é. Mas quando vier o Mashiach, ninguém saberá de onde ele é. Isso não é bíblico. Gente, vocês precisam prestar atenção no que está escrito. O que está falando? Olha o que eles estão dizendo. Que quando o Mashiach vier, ninguém saberá de onde ele é. Onde é que está escrito isso? Hein? Você conhece Torá? Se conhece Torá, você sabe que isso não está escrito. Isso aí é do homem. No judaísmo do período do segundo tempo, havia uma expectativa popular de que o Mashiach apareceria de forma súbita e misteriosa, sem que se pudesse rastrear sua origem. Olha só o que inventaram. Aí, quando Yeshua fala que é o Mashiach, ninguém acredita, porque o parâmetro está errado. Porque ensinaram que o Mashiach, quando aparecesse, eu não saberia nem de onde ele veio, nem de onde, para onde ele iria. Por quê? Porque lá atrás o rei falou com o profeta. Profeta, o Espírito te toma, eu não sei nem para onde você foi, nem para onde você vai. Procura o profeta aí, ninguém encontrava. Então isso foi mal entendido e passado para a população, que o Mashiach, quando viesse, ninguém saberia de onde ele veio e nem para onde ele ia.
Ia. Queria aparecer de repente, ia sumir de repente. Parâmetro errado. Meu irmão, a igreja está cheia de parâmetros errados. E isso leva ao erro. Isso não vinha da Torá escrita, mas de tradições orais, interpretações que circulavam entre o povo. A ideia é que Mashiach surgiria de repente como alguém enviado diretamente por Hashem, sem passado verificável e sem origem possível entre os homens. Aí, meu amigo, isso é o que ensinavam. Aí, quando Yeshua aparece, eu sei de onde ele é, eu sei quem é a mãe dele, os irmãos dele vivem entre nós, então não é ele. Deu para entender, gente? Como o inimigo é astuto, hein? É por essa razão que Yeshua falou em Marcos. Agora você vai entender. Ó, Marcos 6,4. Então Yeshua lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra. É ou não é? Entre os seus parentes e a sua própria casa. Porque nem a família dele, os irmãos, estavam crendo nele. Então, o profeta verdadeiro fica sem honra na sua terra, na sua casa, na sua casa, na sua terra, na sua casa e de seus parentes. E fica mesmo, porque ninguém vai acreditar. Mas esse aí, que eu belisquei, que eu dei uns tapas, ele? Não pode ser ele. Isso não vinha da Torá, viu, gente? Isso não vem. É por essa razão que Yeshua falou isso. A familiaridade pode cegar. Cuidado com ela. Amém? Familiaridade cega. Imagina, Yeshua brincou com os irmãos dele, brigou, andou, correu, jogou bola, sei lá, qual era a brincadeira da época. Aí, de repente, ele disse que ele é o Mashiach. Você andou com ele, brigou com ele, brincou com ele. O que você fala? Ah, não. Esse aí não. Amém, irmão? E você vai notar que a família dele rejeita. A princípio, a mãe não, mas os irmãos rejeitam. Inclusive, os irmãos dizem para ele que ele queria aparecer, né? Queria ser conhecido. Então, cuidado com uma coisa, a familiaridade pode cegar. Tá bom? E a palavra continua lá em Marcos 6,5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso que é enigmático, isso é difícil de entender. A palavra está dizendo, olha o que a palavra diz. E ele, Yeshua, não podia fazer ali nenhum milagre. Olha só. A não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. O que impedia Yeshua de fazer milagre? O poder dele enfraqueceu? O que é isso? Nós precisamos entender essas coisas, gente. Porque às vezes isso está acontecendo na nossa vida e a gente não sabe. Ninguém vasculha essas coisas, precisa vasculhar esses negócios. Por que Yeshua, o Filho do Todo-Poderoso, ali não podia fazer milagre? Você já parou para pensar? Isso me incomoda, sabia? Essas coisas me incomodam. Yeshua andou sobre as águas. Quem anda sobre as águas? É poder ou não é? Yeshua ressuscitou morto. Ressuscitou a filha de Jairo. Morreu naquela hora, ele foi lá e ressuscitou. Ressuscitou Lázaro, 4 dias. E ele não pode fazer milagre ali? Porque o pessoal falou que ele não podia ser o Messias. Gente, esse versículo é pequeno, mas é enigmático. Não é difícil de entender? É difícil. Mas temos que compreender. Este versículo reflete um momento significativo no ministério de Yeshua. Ele ocorre quando ele está enfrentando incredulidade por parte de pessoas da cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu. Este versículo não aponta para uma limitação do poder de Yeshua. Tem gente que pensa que é isso, mas não é. Isso não está apontando, dizendo que o poder dele é limitado, ou ali ele perdeu o corpo, tinha a pedra lá
super-homem, né? Como é que chama aquilo? Kryptonita, ele ficou enfraquecido. Nada disso. É nada disso. O poder dele continua. Então, isso não está apontando para a limitação do poder de Yeshua. Mas nos aponta uma coisa muito importante em nós, que impedem o agir do Criador em nossas vidas. O problema está em... Diga, o problema está em mim. O problema está em você. É você. Sou eu. O problema não é Yeshua. Yeshua podia matar todo mundo ali, ou podia curar todo mundo ali se ele quisesse. Você crê? Claro. Ele é o Filho do Deus vivo, não é? Então o problema está em mim. Este versículo não aponta para a alimentação, presta bem atenção. Não é que faltasse poder, mas porque a incredulidade das pessoas de Nazaré impediu a disposição delas de receber o que ele tinha para oferecer. É como uma negativa, eu não quero. Às vezes o não querer não é falar eu não quero para Deus. Às vezes o seu posicionamento diz para ele que você não quer. Deu para entender, gente? Você precisa ter cuidado. A gente precisa avaliar o coração da gente, porque às vezes a gente está dizendo não para o Senhor. Porque eu não sei se você já viu que Deus olha para o coração. Ele não fala assim, eu olho para a boca, olha. Ele olha para o... Às vezes a boca está falando uma coisa, mas aqui dentro, ó, nem crê. Às vezes as pessoas estão sentadas na igreja falando glória a Deus, mas aqui dentro, um nó. Tem ou não tem? Tem? Nós somos seres humanos, gente. O ponto não é a limitação de poder, mas a limitação de resposta humana ao poder de Deus. Será que tu quer mesmo? Será que tu crê mesmo? Hein? Aí é que está o negócio. O negócio não está nele, não. O negócio está na gente. Milagres dentro das Escrituras são sinais que envolvem a ação divina e a abertura humana do coração com emuná, fé, que é confiança inabalável no Criador e a receptividade daquilo que Ele quer te dar. Será que tu recebe? Gente, avalie o coração, nós somos seres humanos. Às vezes a gente está orando por uma pessoa e aqui dentro está assim, ó. Às vezes a gente faz aquelas orações lindas e magníficas. Os outros falam assim, puxa, mas o coração. Aí às vezes, e eu tive um testemunho disso, estávamos ali, manifestou uma potestade numa mulher, e a gente estava ali o dia inteiro lutando com aquilo, saía demônio, entrava demônio, saía demônio. Aí chegou uma senhorazinha pequenininha, com a Bíblia desse tamanho na mão, sentou, falou, gente, espera, abraçou aquela mulher, amou aquela mulher, quando ela começou a amar aquela mulher, a potestade não suportou e saiu da mulher. Eu falei, meu Deus, eu já estava segurando de tanto lutar. Olha o que tinha no coração daquela mulher. É fruto do Espírito. Ela amou aquela mulher. O diabo não suporta amor, meu irmão. Não suporta. Então, as coisas elas acontecem aqui dentro. É aqui dentro. Às vezes não é o que eu estou falando. Às vezes não é o meu posicionamento lá de fora, mas é o meu posicionamento aqui dentro. Veja Pedro. Pedro, quando viu Yeshua andando, pensou, pô, é um fantasma nas águas, né? Ele falou, não, sou eu mesmo. Se tu é mesmo, se é tu mesmo, antes que eu vá até aí, vem. Pedro foi. Mas quando aqui no coração dele teve medo, ele afundou. Olha aí. A questão está em nós. Não está no poder. Deus tem poder, meu irmão. Deus criou o mundo, criou estrela, criou buraco negro. Você nem sabe o que é buraco negro. Ninguém sabe o que é buraco negro. Ele criou o buraco negro. O buraco negro, meu irmão, você vê a Terra no universo,
Está vendo alguma coisa aqui por dentro? É a Terra no universo. E você está dentro dessa Terra. Isso é um pó, uma poeira. Deus criou tudo isso. Ele tem poder. O Filho dele tem poder. O problema está no nosso coração. Em Nazaré, a reação foi: conhecemos esse aí, desde pequeno. Ah, meu irmão, isso é um impedimento tremendo. Ah, não, ele não. Não é assim que a gente vê? Hein? Quem ele pensa que ele é? Ó, muita gente deve ter dito: pô, ele não, fala sério. Ele não pode ser o Machia. Esse desprezo criou um ambiente onde ninguém buscava, ninguém pedia, ninguém se aproximava dele. Rejeitaram ele. Rejeitaram ele por causa da convivência, porque conheciam ele. Fecharam o coração e não aceitaram aquilo que ele tinha para dar a Nazaré. Era para a cidade de Nazaré glorificar ao Senhor, porque o Machia foi criado ali no solo entre eles. Era para eles pedir: Senhor, me cura da minha lepra, me cura hoje, transforma a minha vida. Mas eles fecharam o coração, como muitos fecham dentro da igreja. O coração fechou. Eu volto a repetir: a familiaridade cega. Que coisa! Você acha que Nazaré não tinha aleijado? Manco? Leproso? Sei lá, gente com câncer? Gente morrendo? Claro que tinha. Mas eles fecharam o coração para aquilo que o Filho de Deus tinha para dar-nos. Assim, não havia espaço para que os sinais se manifestassem. A Eluná não é uma mágica. A fé não é mágica, gente. Tem gente que tem um entendimento errado. Fé não é mágica. Fé não é aparece, desaparece. Fé não é mágica. Mas fé é a abertura do coração para a ação do Criador. Fé não é mágica. Fé é abrir o coração para que o Criador opere em sua vida. Eu vou entender? Eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente quer assim: Senhor, me dá isso. Aí fica olhando para ver se dá. Aí não dá. Se não dá, é algo aqui. Porque Yeshua falou: todos, qualquer um que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar. É aonde? Na cabeça? No dedão do pé? Aonde? No coração. Se não duvidar aqui, gente, você conhece teu coração, você sabe se você duvida ou não. Não precisa ninguém falar para você que você duvida. Você sabe que você duvida. Ou você sabe que você não duvida. É ou não? Hein? Você ora e não vê, é porque você duvida. Rafael, mas como que eu não vou duvidar? Nós temos que aprender a não duvidar. É um exercício. Eu acho que nós estamos presos nas teologias cristãs, europeias e gregas. E americanas. Nós estamos presos nisso. Na velha teologia cristã. Estamos presos. E às vezes até dizemos que não estamos, mas estamos, porque nós estamos concordando com esse tipo de comportamento. E meu coração fica fechado, eu fico dentro da igreja, coração fechado, não acontece nada. Nenhum milagre. E às vezes a gente precisa de milagre, não precisa? Eu preciso. Todo mundo precisa. Claro. E como que eu não preciso? Preciso sim. E tem gente que não, eu não preciso. Eu preciso sim. E muito.
Então eu tenho que aprender a abrir meu coração para que o Senhor opere. Fé não é mágica, mas é a abertura do coração para a ação do Criador. A incredulidade não limita o Criador, claro que não, nem seu filho, mas limita o que as pessoas estão dispostas a receber dele. A minha incredulidade não limita o Senhor, apenas limita aquilo que eu recebo dele. E limita. Ah, não, isso não. Você não falou isso, mas dentro do teu coração está isso. Alcance, não alcance. É ou não é? A gente vê aquilo, a gente se desespera. Eu atendi um rapaz agora, hoje, que ele estava com um problema na próstata. Estava desesperado. Falei, meu irmão, você não é de Yeshua? Sou. Então, ele falou que se tu disser para esse monte para você aí, a próstata, erga-te e lança-te no mar, sem duvidar em vossos corações, assim o será. Então nós temos que aprender. Por que os discípulos viveram isso? Paulo estava falando com um rei lá, e o cara só incomodando, impedindo. Paulo olhou para ele: se torne cego, até que tu confesse que Yeshua é o Senhor. Ficou cego. Você tem coragem? Que silêncio na plateia. Você tem coragem, irmão, para fazer isso, hein? Tem ousadia na fé para fazer isso? Hein? Você sabe que a mulher morreu, Pedro foi chamado lá. Olha que coisa. A mulher morreu, Pedro foi chamado. Pedro, vem cá. Quando Pedro chegou lá, Pedro, tem misericórdia aqui, olha a roupa que ela fez, o jeans que ela fez, etc. Ela era muito boazinha. Era para Pedro fugir, né? Mas ele tirou todo mundo, orou por ela e entregou ela viva. Gente, nós precisamos aprender isso. Caramba, é tremendo, gente. Tremendo isso. É o mesmo Espírito. Pois é o mesmo Espírito que nós recebemos. Por que ele foi? Por que ele não teve medo? Por que ele falou, eu não sou Deus? Por que ele não falou? Por que ele foi lá e orou? Porque ele está com o coração aberto para o Senhor operar, como o Senhor quiser. Deus é quem sabe como vai fazer, mas nós temos que estar à disposição. E a fé é a permissão que nós damos a Deus para operar. Ah, Deus precisa da minha permissão? Claro, Deus não invade ninguém, Deus não é o diabo não, meu irmão. O diabo invade e te aprisiona, Deus não. Deus respeita tanta criatura que ele opera se você permitir. Olha que coisa. Para pensar, gente, que Deus tremendo. Não é? Então, meu irmão, a incredulidade não limita o poder do nosso Criador, nem de seu Filho, mas limita o que as pessoas estão dispostas a receber deles. Nem o de Rebaberê, nem seu filho Yeshua forçam um milagre onde não há abertura para isso. Ele não força. Não força. Tanto é que Yeshua fala assim para o cego: você crê que eu posso fazer isso? Se o cego disser não, ele não faria. Tanto é que o cego diz: creio. Aí o que ele falou? Seja feito segundo a sua. E os olhos dele se abriram. Aí, ó. É algo de errado conosco. Existem em nós coisas que impedem o agir de Elohim em nossas vidas. Lembra de Ló? Hein? Deus deu autoridade aos anjos, não deu? Os anjos podiam destruir tudo aquilo, mas os anjos só iriam destruir. Eles tinham que sair, senão eles não podiam fazer nada. Ó. Os anjos não podiam fazer nada, não podiam agir até que Ló saísse de Sodoma.
nós precisamos obedecer para o Senhor operar. Precisa de obediência, gente. Não tem jeito. Esse negócio da lei de Deus acabou, você não precisa obedecer nada. Isso aí é conversa maligna. Isso não é de Deus, não, meu irmão. Eu preciso obedecer. Veja Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Olha só, os anjos só tinham autoridade para operar quando Ló saísse de lá. Olha só. Aí o anjo, se Ló não saísse, o que o anjo ia fazer? Nada. Deu para entender? Não é que o anjo não tinha poder e autoridade para fazer, ele tinha, mas Deus falou, só quando Ló sair. A ordem é essa. Então, eles têm que ficar parados lá. Saiam! Senão eu não posso agir. Ó, nós precisamos compreender essas coisas espirituais, gente. Às vezes Deus quer agir na tua vida, mas você não obedece. Como é que Deus vai agir na tua vida? Não age, meu irmão. O anjo fica lá esperando, pô, ele não obedece, que absurdo, vai obedecer. Amém, meu irmão? Lembra que o anjo do Senhor lutou contra Jacó e Jacó prevaleceu. E o anjo teve que deslocar a juntura da coxa de Jacó para enfraquecer Jacó na carne e venceu. Ninguém percebe isso. Ele foi aonde? Na carne de Jacó, meu irmão. Porque ele estava na carne resistindo ao anjo do Senhor. Na realidade, aquele anjo é especial, mas Deus quer. Veja em Gênesis 32, 24 e 5. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Só depois de vencido na carne, Jó pediu a bênção e foi abençoado. Precisa vencer o quê? Jacó. Precisa vencer o quê? A carne. Isso tem que crucificar a carne, meu irmão. Só depois, ele estava resistindo na carne, ele foi lá, deslocou a juntura da coxa. Aí depois, ele pediu. Não é? Às vezes, na carne, resistimos ao Senhor, pois a carne se vangloria da sua força e da sua beleza. Ela não é? Ela não é? Por isso, temos que mortificar a carne em Yeshua. E Paulo passa por uma situação muito interessante por isso. Veja em 2 Coríntios 12, 5 a 9. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo já aprendeu, hein, ó? Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o Senhor está ensinando para você aqui, meu irmão? Você entende disso? Hein? Você entende? Eu preciso enfraquecer a carne para que o Senhor opere. O Senhor estava operando, dando a ele revelações para passar para o corpo de magia, para ele não ensoberbecer, para a carne dele não crescer. O Senhor deu o que a ele? Mandou um espírito maligno esbofetear ele. Isso poderia ser uma doença no Paulo. E a palavra de Deus em Gálatas diz que Paulo tinha uma deformação nos olhos, que deformava a face dele, ele ficava bem feio. E o pessoal chegava e levava até susto, mas teve gente que recebeu como um anjo mesmo assim.
Não está escrito isso? Então ele tinha alguma deformação no rosto por alguma doença que o Senhor permitiu. E ele rogou 3 vezes e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Que fraqueza é da carne. Quanto mais forte a carne é, pior é. Quanto mais fraca é a carne, mais o poder do Senhor se manifesta. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas. Por isso que ele se gloria na fraqueza. Porque é na fraqueza da carne que o Senhor opera, a fim de que repouse sobre mim o poder de magia. Você quer que o poder de magia repouse em ti? Eu quero. Então nós temos que aprender a mortificar a carne. A carne tem que enfraquecer. Rafael, eu vou deixar de comer? Não se trata disso. A gente tem que aprender a crucificar a carne. A gente tem que aprender aquilo que foi cantado aqui. O espírito meu tem que subjugar a carne. Eu não posso deixar a carne subjugar o espírito. Não é o Espírito de Deus, não. É meu espírito reavivado pelo Espírito de Deus. Eu tenho que aprender, e nós precisamos orar e pedir ao Senhor entendimento disso, para que nós venhamos a subjugar a carne pelo Espírito. Porque não há condenação para aqueles que estão em Yeshua HaMashiach e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí não há condenação. E as pessoas ficam propagando aí, ó, não há condenação para quem está em Yeshua. Eles não falam a verdade. Eles falam meia verdade. E meia verdade é o quê? Mentira. Pois é. Pois é. Logo, se gloriamos na carne, o poder de Mashiach não repousa em nós. E a incredulidade, vejam Mateus 3,58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Está vendo? Glória na carne, incredulidade, tudo isso impede. É como se eu dissesse não ao Senhor. Impede a manifestação do seu poder. Então, a desobediência e o de repreender, a confiança na nossa carne e a incredulidade criam barreiras reais para o agir de Yud repreender seu filho em nossa vida. Viu, meu irmão? Por causa disso, Deus não opera. Carne, se gloriando na carne. A incredulidade são coisas terríveis em nós. E a desobediência. Deus não opera com pessoas desobedientes. Amém? Não permita que essas coisas tomem espaço no seu coração. Yeshua não deixou de fazer milagre por falta de poder, mas porque a incredulidade de Nazaré fechou o coração das pessoas. E isso, interessante, que pode ser popular, inclusive. Isso pode ser uma comunidade inteira incrédula, sabia? Porque a incredulidade vira moda. Nós vemos hoje na sociedade uma incredulidade entrando até dentro da igreja. As pessoas não saem da igreja e indo para o mundo, elas acreditam no mundo, mas não acreditam naquilo que está sendo falado pelas Escrituras. Elas começam a acreditar nos caras que estão indo no espaço, porque parece que eles são como deuses. Os grandes cientistas. Cientista hoje virou Deus na sociedade humana. E se eles começarem errado, eles vão terminar errado. Eles estão errados. Eles não vão encontrar a vida no universo. Porque a vida está na Terra, porque Deus a colocou aqui. Ah, Rafael, Deus não podia colocar em outro planeta? Podia, não, pode. Mas Ele colocou aqui na Terra. Se Ele tivesse colocado em outro planeta, Ele teria falado. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou Marte. Foi Ele que criou Netuno. E seja lá quantos planetas tem aí no universo. Que a gente é incontável. Aí manda fogo pegar lá em Marte, né? Pois é. Vai para Marte, Júpiter. E a sociedade, ela está toda voltada, inclusive dentro da igreja, para essas coisas. Não esqueça de uma coisa. Ó, o mesmo problema que o homem teve lá atrás com a Torre de Babel, para que o cume da torre tocasse o céu, é o mesmo problema que nós estamos tendo agora de foguetes sendo para o céu. É o mesmo pecado. Só mudou a tecnologia. Antes usou
o barro e o betume, agora estão usando os foguetes. É a mesma coisa. Querendo alcançar a vida, querendo tocar o cume dos céus. Vão se dar mal, porque já Deus falou assim, ó, ainda, ó como Deus é, ainda que vocês coloquem o seu ninho nas estrelas, eu vos trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. Arrancarei. Então, até isso já tá falado pelo Criador, amém? Então, esses homens que estão indo, Deus os trará e entrará em juízo. Não vai ser em Marte, vai ser aqui mesmo o juízo, amém? Então, isso não é brincadeira. E ele não realiza sinais como espetáculo. É outra coisa também que o homem precisa aprender. Deus não abre o mar por espetáculo. Ele abriu o mar por uma necessidade. Deus não cura para fazer espetáculo. Deus cura por necessidade, para que as pessoas sejam salvas. Deus não cura por curar. Amém? Tudo que Deus faz tem o objetivo de salvar vidas para a vida eterna. Amém? Então, ele não realiza sinais como espetáculo, mas apenas onde há emuná e busca com corações sinceros. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom.